Capítulo 56. Amalgamados. Ian nos fuzilou com um olhar de tal fúria que Sunny tremeu de pavor. Foi uma coisa estranha, como se Kyle e Ian tivessem trocado de cara. Só que o rosto de Ian ainda continuava perfeito, incólume, bonito, mesmo estando enfurecido. Ian, chamou Kyle espantado, qual é o problema? Ian falou por entre dentes cerrados. Pegue, rosnou ele e estendeu a mão, que se petrificou, como se ele estivesse com dificuldades para manter aquela mão aberta, sem fechá-la num punho apertado. Ih, rapaz, pensou Mel. A aflição me possuiu. Eu não queria dizer adeus a Ian, e agora teria de fazê-lo. É claro, eu tinha de fazê-lo. Seria errado partir às escondidas como uma ladra e deixar todas as minhas despedidas para Melanie. Cansado de esperar, Ian agarrou meu braço e me levantou do chão. Quando pareceu que Sunny estava vindo junto também, ele me sacudiu até ela cair. O que há com você? Perguntou Kyle. Ian dobrou o joelho com força e mandou o pé no rosto de Kyle. Ian, protestei. Sunny jogou-se na frente de Kyle, que segurava o nariz com a mão e se esforçava para levantar-se, tentando protegê-lo com seu diminuto corpo. Isso o desequilibrou, jogando-o de novo no chão e ele gemeu. Vem cá, gritou Ian rispidamente, puxando-me para longe deles, sem olhar para trás. Ian! Ele me arrastou rudemente, fazendo com que fosse impossível para mim falar. Até que era bom. Eu não sabia mesmo o que dizer. Eu vi o rosto espantado de todos, passar indistintamente. Fiquei preocupada que ele desequilibrasse a mulher sem nome. Ela não estava habituada à violência. Então, ele me deu um puxão para parar. Jared estava bloqueando a saída. Você ficou maluco, Ian? Perguntou ele, aturdido com a afronta. O que vai fazer com ela? Você sabia disso? Gritou Ian de volta, empurrando-me na direção de Jared e me sacudindo. Atrás de nós, uma lamúria. Ele os estava assustando. Você vai machucá-la. Sabe o que ela está planejando? Vociferou Ian. Jared o encarou. Seu rosto impenetrável, ele não respondeu. Isso foi resposta bastante para Ian. O punho de Ian atacou tão rápido que eu não vi o soco. Só senti a projeção do seu corpo e vi Jared cambalear para trás no corredor escuro. Ian, pare, eu implorei. Pare você, rugiu ele em resposta. Ele me puxou pelo arco e entrou no túnel. Depois me puxou para o norte. Eu quase tive de correr para acompanhar sua passada maior. Oxéia! Gritou Jared atrás de nós. Eu vou machucá-la? Brandou Ian, por cima do ombro, sem diminuir o passo. Eu? Seu porco hipócrita! Nada havia, exceto o silêncio e escuridão atrás de nós. Eu tropecei no escuro, tentando acompanhar. Foi então que comecei a sentir o pulso de Ian, que estava me agarrando. Sua mão estava apertada como um torniquete no meu braço, seus dedos longos dando a volta facilmente e depois se sobrepondo. Minha mão estava ficando dormente. Ele me empurrava e puxava os solavancos, e minha respiração atrapalhou-se num gemido, quase um grito de dor. Isso fez Ian pisar em falso e parar. Sua respiração era irregular na escuridão. Ian, eu... Sufoquei, incapaz de terminar. Eu não sabia o que dizer, imaginando o seu rosto furioso. Os braços dele me apanharam abruptamente, fazendo meus pés fugirem debaixo de mim, e agarraram meus ombros antes que eu pudesse cair. Ele começou a correr de adiante novamente, agora me carregando. Suas mãos não estavam rudes e zangadas como antes. Ele me aninhava contra seu peito. Ele cruzou a grande praça, correndo, ignorando os rostos surpresos e até desafiando-os. Muitas coisas desconhecidas e inquietas estavam em curso nas cavernas naquele exato momento.
Os humanos, Violeta, Geoffrey, Andy, Paige, Aaron, Brandy e outros, que não pude ver bem ao passarmos aos solavancos. Estavam nervosos. Veriam romper por eles impetuosamente. O rosto retorcido de raiva comigo nos braços perturbou-os. E então eles ficaram para trás. Ele não parou até termos chegado às portas recostadas à entrada do quarto dele e de Caio. Ele tirou a porta vermelha do caminho com um chute. Ela atingiu o piso de pedra com um estrondo ecoante e me jogou sobre o colchão no chão. Ian ficou em cima de mim, o peito arfando de esforço e fúria. Por um segundo ele se foi, pondo a porta no lugar com um rápido puxão, e já estava me encarando furiosamente outra vez. Eu respirei fundo e me pus sobre os joelhos, estendendo minhas mãos, esperando que alguma mágica surgisse delas, algo que eu pudesse lhe dar, algo que eu pudesse lhe dizer. Mas minhas mãos estavam vazias. Você não vai me deixar. Seus olhos ardiam, queimando, mais brilhantes do que eu jamais havia visto, chamas azuis. Ian, sussurrei, você tem de entender que eu não posso ficar. Você tem de entender. Não, gritou ele. Eu me encolhi e de repente Ian afundou, caindo sobre os joelhos, caindo para mim. Ele enterrou a cabeça em minha barriga e seus braços envolveram minha cintura. Ele tremia, tremia muito, soluços altos, desesperados, irrompendo de seu peito. Não, Ian, não, eu implorei. Aquilo era muito pior do que a sua raiva. Não, por favor, não faça isso. Pegue, gemeu ele. Ian, por favor, não fique assim. Não, eu sinto muito, por favor. Eu estava chorando também, tremendo também, embora pudesse ser porque ele estivesse me sacudindo. Você não pode ir embora. Eu tenho que ir, eu tenho, solucei. E então nós choramos, sem palavras, por um longo tempo. As lágrimas dele secaram antes das minhas. Finalmente ele se endireitou e me puxou para seus braços novamente. Ele esperou até eu ser capaz de falar. Sinto muito, cochichou ele. Eu fui mesquinho. Não, não. Eu sinto muito. Eu deveria ter falado quando você não percebeu. É que eu não consegui. Eu não queria lhe contar, machucar você, me machucar. Eu fui egoísta. Nós precisamos conversar sobre isso, Peg. Não é um assunto fechado, não pode ser. É. Ele balançou a cabeça, cerrando os dentes. Há quanto tempo? Há quanto tempo você vem planejando isso? Desde a buscadora, sussurrei. Ele acenou com a cabeça, percebendo, parecendo esperar essa resposta. E você achou que tinha de revelar seu segredo para salvá-la? Eu posso entender, mas isso não significa que você tenha de ir para algum lugar só porque agora o Doc sabe. Isso não significa coisa nenhuma. Se por um minuto eu tivesse pensado o que significava, que uma opção equivalia a outra, eu não teria ficado parado lá, deixando você mostrar a ele. Ninguém vai obrigar você a deitar-se nas macas estragadas dele. Eu quebro as mãos dele se ele tentar tocar em você. Ian, por favor. Eles não podem obrigar você, Peg. Está me ouvindo? Ele estava gritando novamente. Ninguém está me obrigando. Eu não mostrei ao Doc como fazer a separação para ele poder salvar a buscadora, sussurrei. A presença da buscadora aqui apenas me obrigou a decidir mais rápido. Eu fiz isso para salvar a Mel, Ian. As narinas dele se dilataram e ele não disse nada. Ela está presa aqui dentro, Ian. É como uma prisão. Mais que isso, não consigo sequer descrevê-lo. Ela é como um fantasma e eu posso libertá-la, eu posso devolvê-la a si mesmo. Você também merece viver, Peg, você merece ficar. Eu a amo, Ian.
Ele fechou os olhos e seus lábios, já pálidos, ficaram completamente lívidos. Mas eu amo você. Ele deu um suspiro. Isso não importa? Claro que importa. Muito. Não pode ver? Mas isso só torna a ideia mais necessária. Seus olhos se abriram de repente. É tão insuportável assim eu amar você? É isso? Eu posso ficar de boca calada, Peg. Não vou repetir isso. Você pode ficar com Jared, se é isso que você quer. Eu só quero que fique. Não, Ian. Eu tomei o rosto dele entre as mãos. O toque de sua pele era rijo e tão esticada que era sobre os ossos. Não. Eu. Eu amo você também. Eu. A pequena lacraia prateada no fundo da cabeça dela. Mas meu corpo não ama você. Não pode amar você. Eu nunca poderei amar você nesse corpo, Ian. Ele me puxa em duas direções. É insuportável. Eu podia ter suportado, mas ficar observando enquanto ele sofria por causa das minhas limitações corporais? Isso não. Ele fechou os olhos outra vez. Seus espessos cílios negros estavam úmidos de lágrimas. Eu podia vê-los brilhar. Ah, vá em frente, suspirou Mel. Faça o que precisa fazer, seja o que for. Eu vou para o outro quarto, acrescentou ela secamente. Obrigada. Eu coloquei meus braços em torno do pescoço dele e me arrastei para mais perto, até meus lábios tocarem nos dele. Ele me envolveu nos seus braços, apertando-me contra o peito. Nossos lábios moviam-se juntos, fundindo-se como se nunca fossem se dividir, como se a separação não fosse um fato inevitável que era, e eu pude sentir o gosto salgado de suas lágrimas, dele e minhas. Algo começou a mudar. Quando o corpo de Melanie encostou no corpo de Jared, foi como um incêndio, um fogo arrasador, que correu na superfície do deserto e incinerou tudo em seu caminho. Com Ian era diferente, muitíssimo diferente, pois Melanie não o amava como eu o amava. Então, quando ele me tocou, foi mais profundo e mais lento que o incêndio, como o fluxo da rocha derretida abaixo da superfície da terra, profundo demais para sentir-se o calor, mas movendo-se inexoravelmente, mudando as próprias fundações do mundo com seu avanço. Meu corpo relutante era uma névoa entre nós, uma espessa cortina, mas leve o bastante para eu poder ver através dela, poder ver o que estava acontecendo. Aquilo me mudou, mas não a ela. Era quase um processo metalúrgico profundo no núcleo de quem eu era. Algo que já havia começado, que estava quase forjado. Mas aquele beijo longo e ininterrupto, marcado a fogo e agudo, impeliu essa nova criação, tudo chiando, para a água fria que a tornou sólida e finalmente inquebrável. E eu comecei a chorar novamente, compreendendo que aquilo o devia estar transformando também. Aquele homem que era afável o bastante para ser uma alma, mas forte como somente um humano poderia ser. Ele moveu seus lábios para os meus, mas era tarde demais, fora feito. Não chore, Peg, não chore. Você vai ficar comigo. 8 vidas inteiras, sussurrei, encostado ao seu queixo, a voz alquebrada. 8 vidas inteiras, e nunca encontrei ninguém por quem eu ficasse num planeta. Ninguém a quem seguisse quando os outros fossem embora. Nunca encontrei um companheiro. Por que agora? Porque você. Você não é da minha espécie. Como pode ser meu parceiro? É um estranho universo, murmurou ele. Não é justo, queixei-me, ecoando as palavras de Sunny. Não era justo. Como eu pude encontrar isso, encontrar o amor agora, nesta 11ª hora, e ter de deixá-lo? Era justo minha alma e meu corpo não poderem se reconciliar? Era justo que eu tivesse de amar Melanie também?
Era justo. Iam sofrer? Se alguém merecia a felicidade era ele. Não, não era justo, nem certo, nem sequer sadio. Como eu podia fazer aquilo com ele? Eu te amo, sussurrei. Não diga isso, como se estivesse dizendo adeus. Mas eu tinha de fazê-lo. Eu, a alma chamada Peregrina, amo você, humano Ian, e isso nunca vai mudar, não importa o que possa acontecer. Eu formulei aquelas frases com cuidado para não haver mentira na minha voz. Fosse eu um golfinho, um urso ou uma flor, pouco importaria. Eu sempre o amaria, sempre lembraria. Você será meu único parceiro. Os braços de Ian se enrijeceram. Então se comprimiram mais apertados à minha volta, e neles eu pude sentir a ira outra vez. Estava difícil respirar. Você não vai peregrinar em parte alguma, vai ficar aqui. Ian. A voz dele era brusca, zangada, mas também prática. Não é justo para mim. Você faz parte dessa comunidade e não vai ser excluída antes de uma discussão. Você é importante demais para todos nós, mesmo para aqueles que jamais admitiram isso. Precisamos de você. Ninguém está me excluindo, Ian. Não, nem sequer você mesma, peregrina. Ele me beijou outra vez, a boca mais rude, com o retorno da raiva. A mão dele se fechou em volta do meu cabelo e afastou meu rosto um pouquinho. Bom ou ruim? Perguntou. Bom. Foi o que eu pensei. E sua voz foi uma lamúria. Ele me beijou de novo. Os braços estavam tão apertados sobre as minhas costelas, a boca tão impetuosa contra a minha, que logo eu estava atordoada e arfante. Ele afrouxou os braços um pouco e deixou os lábios escorregarem até minha orelha. Vamos. Aonde? Aonde nós vamos? Eu não estava indo a parte alguma. Disso eu sabia. E, contudo, meu coração bateu forte quando pensei em sair para algum lugar, qualquer lugar com Ian. Meu Ian. Ele era meu, de um modo que Jared jamais seria, do modo como aquele corpo jamais poderia ser dele. Não me crie problemas quanto a isso, peregrina. Eu já estou um pouco fora de mim. Ele nos pôs de pé. Aonde? Vá pelo túnel sul, passe pelo campo até o final. A sala de jogos? É. Então espere lá até eu reunir o restante deles. Por quê? Suas palavras soaram loucas para mim. Ele queria jogar? Relaxar a tensão outra vez? Porque esse assunto vai ser discutido. Eu estou convocando um tribunal. Peregrina, e você vai ter de se submeter à nossa decisão. Capítulo 57. Pronta. Era um tribunal, pequeno desta vez, não como o julgamento em que estivera em jogo a vida de Kyle. Ian só trouxe Jeb, Doc e Jared. Ele sabia, sem ninguém ter de dizer, que Jamie não podia ser tolerado em parte alguma perto desses procedimentos. Melanie teria que dar esse adeus por mim. Eu não poderia enfrentar aquilo, não com Jamie. Pouco me importava que isso fosse covardia da minha parte. Não o faria. Apenas uma lâmpada azul, um círculo baço de luz sobre o chão de pedra. Nós nos sentamos na orla do circo de luz. Eu estava só, os 4 homens diante de mim. Jeb tinha até trazido a arma, como se fosse o martelo do juiz, e tornasse a reunião mais oficial. O odor de enxofre trouxe de volta os dias dolorosos de meu luto. Havia certas lembranças que eu não lamentaria perder quando partisse. Como ela está? Perguntei a Doc quando eles se instalaram, antes que pudesse começar. Aquele tribunal era um desperdício de minha pequena reserva de tempo. Eu estava preocupada com coisas mais importantes. Qual delas? Respondeu ele numa voz cansada. Eu o encarei uns segundos e meus olhos se arregalaram. A Sunny partiu? Já? Kyle achou que era cruel fazê-la sofrer ainda mais. Ela estava infeliz.
Eu queria ter podido me despedir, murmurei comigo mesma. Desejar boa sorte. Como está, Judy? Não reagiu ainda. E o corpo da curandeira? A Trude a levou. Acho que foram pegar alguma coisa para ela comer. Elas estão tentando encontrar um nome provisório de que ela goste, para que a gente possa chamá-la de alguma coisa, a não ser o corpo. Ele sorriu, fastigado. Ela vai ficar bem, tenho certeza que sim, disse eu, tentando acreditar nas minhas palavras. E Judy também, tudo vai se arranjar. Ninguém pediu que eu explicasse minhas mentiras. Eles sabiam que eu estava dizendo aquilo para mim mesma. Doc deu um suspiro. Eu não quero ficar longe de Judy muito tempo. Ela pode precisar de alguma coisa. Certo, eu concordei. Vamos acabar logo com isso. Quanto mais rápido, melhor. Porque não interessava o que fosse dito ali. Doc tinha concordado com os meus termos, e ainda assim havia alguma tola parte de mim que tinha esperança. Esperança de que houvesse uma solução que tornasse tudo perfeito e me deixasse ficar com Ian. Mel e Jared de um modo que absolutamente ninguém sofresse. Melhor acabar com essa esperança de uma vez. Certo, disse Jeb. Peg, qual é a sua posição? Vou devolver Melanie. Firme, breve, sem nenhum motivo para argumentar. Ian, e a sua? Nós precisamos de Peg aqui. Firme, breve. Ele estava me copiando. Jeb aqueceu para si mesmo. Eis uma questão complicada. Peg, diga, por que eu deveria concordar com você? Se fosse com você, iria querer seu corpo de volta. Você não pode negar isso a Melanie. Ian, nós temos de pensar no bem maior, Jeb. Peg já nos trouxe mais saúde e segurança do que jamais tivemos. Ela é vital para a sobrevivência de nossa comunidade, de toda a raça humana. Uma pessoa não pode ficar à frente disso. Ele tem razão. Ninguém te perguntou. Jared falou. Peg, o que diz a Mel? Ah, disse a Mel. Eu olhei nos olhos de Jared e a coisa mais estranha aconteceu. Todo o amálgama e toda a harmonia pelos quais eu tinha acabado de passar foram empurrados, postos de lado na menor parte de meu corpo, o cantinho que eu ocupava fisicamente. O restante de mim ansiava por Jared, com a mesma fome desesperada e semi-louca que eu sentira desde a primeira vez que o vira naquele lugar. Aquele corpo mal pertencia a mim ou a Melanie. Pertencia a ele. Realmente não havia espaço suficiente para nós duas ali dentro. Melanie quer o seu corpo de volta. Ela quer a sua vida de volta. Mentirosa. Diga a verdade. Não. Mentirosa, disse Ian. Eu posso ver você discutindo com ela. Aposto que ela concorda comigo. Ela é uma pessoa boa. Sabe quanto precisamos de você. A Mel sabe tudo o que eu sei. Ela poderá ajudar. E também a hospedeira da curandeira. Ela sabe mais do que eu jamais soube. Vocês vão ficar bem. Estavam bem antes de eu chegar. Vão sobreviver exatamente como antes. Jeb deu uma bufada, franzindo o senho. Não sei, Peg. O Ian tem um argumento. Eu encarei o velho homem intensamente e vi que Jared estava fazendo o mesmo. Desviei o olhar do impasse para fitar Doc com severidade. Doc encontrou meu olhar e seu rosto se fechou com pesar. Ele entendeu o lembrete que eu estava lhe dando. Ele tinha prometido. Aquele tribunal não o anulava. Ian estava observando Jared. Ele não viu a nossa troca silenciosa. Jeb, protestou Jared. Só há uma decisão aqui e você sabe disso. É mesmo, garoto? Pois a mim parece que há um monte delas. É o corpo da Melanie. E da Peg também. Jared se engasgou na resposta e teve que começar de novo. Vocês não podem deixar a Melanie presa aí dentro. Isso é o mesmo que assassinato, Jeb. Ian inclinou-se para a frente, ficando à luz, o rosto subitamente furioso de novo. E o que é que você está fazendo com a Peg, Jared?
e com o restante de nós, se você atirar. Você não está preocupado com o restante coisíssima nenhuma. Só quer manter a Peg em detrimento de Melanie. Nada mais importa para você. E você quer ficar com a Melanie às custas de Peg. Nada mais importa para você. Assim, com a coisa empatada, tudo se reduz ao que é melhor para todos os demais. Não, a coisa se resume ao que a Melanie quer. É o corpo dela. Eles estavam agachados agora, os corpos quase erguidos, os punhos cerrados, o rosto retorcido de raiva. Calma lá, rapazes. Acalmem-se imediatamente, ordenou Jeb. Isto aqui é um tribunal. E nós vamos ficar calmos e manter a cabeça no lugar. Precisamos pensar em todos os lados da situação. Jeb, começou Jared. Cale-se. Jeb mordeu o lábio um instante. Bem, eis como vejo a questão. A Peg está certa. Ian se levantou num salto. Espere. Sente-se aí de novo, deixe-me terminar. Jeb esperou até Ian, os tendões salientes em seu pescoço, retornar completamente à posição sentada. A Peg está certa, disse Jeb. A Mel precisa que lhe devolvam o seu corpo. Mas, acrescentou ele rapidamente, quando Ian se retesou de novo. Mas eu não concordo com o resto, Peg. Acho que nós precisamos muitíssimo de você, mocinha. Os buscadores estão aí fora nos procurando. Você pode falar diretamente com eles. O restante de nós não pode fazer isso. Você salva vidas. Eu tenho de pensar no bem-estar de minha casa e da minha família. Jared falou entre dentes. Então, a gente arranja outro corpo, é óbvio. O rosto vincado de Doc se ergueu. Brancas, as sobrancelhas de lagarta de Jeb encostaram na linha de seu couro cabeludo. Os olhos de Ian ficaram arregalados e seus lábios franzidos. Ele me encarou longamente, pensando. Não, não e não. Eu balancei a cabeça furiosamente. Por que não, Peg? Perguntou Jeb. Não parece uma ideia tão má assim. Eu engoli em seco e respirei fundo para minha voz não soar histérica. Jeb, ouça-me com atenção. Eu estou cansada de ser uma parasita. Dá para você entender? Acha que quero entrar num novo corpo e ver toda essa história começar outra vez? Será que eu terei de me sentir culpada para sempre por ter tomado a vida de alguém? Que terei de ter outra pessoa me odiando? Eu já nem sou direito uma alma. Amo demais a sua bruta humanidade. Para mim, é errado estar aqui e eu detesto sentir isso. Eu respirei de novo e falei através das lágrimas que agora estavam caindo. E se as coisas mudarem? E se vocês me colocarem em alguma outra pessoa, roubarem outra vida e der errado? E se esse corpo me arrastar atrás de um outro amor, de volta para as almas? E se vocês não puderem mais confiar em mim? E se eu os trair na próxima vez? Eu não quero prejudicar vocês. A primeira parte era verdade pura e simples, mas por meio da segunda eu estava mentindo desenfreadamente. Torci para que eles não dessem ouvidos. O fato de as palavras mal serem coerentes ajudaria, minhas lágrimas transformando-se em soluços. Eu jamais os prejudicaria. O que tinha acontecido comigo era permanente parte dos átomos de meu pequeno corpo. Talvez, porém, se eu lhes desse razões para terem medo de mim, eles aceitassem mais facilmente o que tinha de ser. E minhas mentiras funcionaram pelo menos uma vez. Eu percebi os olhares preocupados trocados por Jared e Jeb. Eles não haviam pensado nisso. Na possibilidade de eu me tornar indigna de confiança, me transformar num perigo. E Ian já estava vindo me envolver em seus braços. Ele secou minhas lágrimas contra seu peito. Tudo bem, querida. Você não precisa ser ninguém mais. Nada vai mudar. Espere, Peg, disse Jeb, seus olhos perspicazes subitamente mais penetrantes.
Como ir para um desses outros planetas vai ajudá-la? Você continuará a ser uma parasita, mocinha. Ian estremeceu à minha volta, a palavra cruel. E eu também estremeci, pois Jeb estava sendo esperto demais, como sempre. Eles esperaram a minha resposta, todos exceto Doc, que sabia qual era a verdadeira resposta, aquela que eu não daria. Eu tentei dizer só coisas verdadeiras. É diferente entre os planetas, Jeb. Não há nenhuma resistência, e os próprios hospedeiros são diferentes. Não são tão individualizados quanto os humanos. Suas emoções são muito mais brandas. Eu não sinto que estou roubando uma vida, não como aqui. Ninguém vai me odiar, e eu estarei longe demais para prejudicar vocês. Vocês ficarão mais seguros. A última parte soou em demasia como mentira que era. Então eu deixei minha voz morrer pouco a pouco. Jeb me olhou fixo através dos olhos apertados e desviou o olhar. Tentei não olhar para Doc, mas não consegui conter uma breve olhadela para garantir que ele havia entendido. Seus olhos se cravaram nos meus, claramente infelizes, e eu soube que ele havia entendido. Ao abaixar rapidamente os meus olhos, percebi Jared olhando para Doc. Teria ele visto a comunicação silenciosa? Jeb deu um suspiro. Que enrascada! Seu rosto se transformou numa careta enquanto ele se concentrava no dilema. Jeb, disseram juntos Ian e Jared. Ambos pararam e olharam zangados um para o outro. Aquilo era apenas perda de tempo. Eu só tinha algumas horas, só mais poucas horas, agora eu tinha certeza. Jeb, disse eu suavemente, a voz que mal chegara a ser audível sobre o gorgolejo da fonte a derramar-se, e todos se voltaram para mim. Vocês não têm de decidir isso agora. O Doc precisa examinar a Jude, e eu gostaria de vê-la também. E de mais a mais, não comi nada o dia inteiro. Por que não refletir sobre o assunto? Podemos conversar amanhã. Temos um bocado de tempo para pensar sobre isso. Mentiras. Podiam eles perceber? É uma boa ideia, Peg. Acho que todo mundo aqui podia tirar proveito de uma pausa. Vá comer um pouco e nós vamos pensar no assunto. Eu tomei muito cuidado para não olhar para Doc agora, nem mesmo quando falei com ele. Eu o encontro para ajudar com Jude depois de comer. Doc, até mais. Certo, disse Doc, cheio de cuidado. Por que ele não podia manter seu tom normal? Ele era humano, devia ser um mentiroso melhor. Com fome, murmurou Ian, e eu confirmei com a cabeça. Deixei que me ajudasse. Ele pegou minha mão, e eu soube que, de agora em diante, ele ia ficar me vigiando de perto. Isso não me preocupou. Ele dormia profundamente, como Jamie. Ao sairmos da sala escura, pude sentir que havia olhos nas minhas costas, mas não sabia ao certo de quem. Só mais umas poucas coisas a fazer. 3, para ser precisa. 3 últimos desejos a serem satisfeitos. Primeiro eu comi. Não seria amável deixar para a Mel o meu corpo atormentado pela fome. Além disso, a comida tinha ficado melhor depois que eu comecei a incursionar. Algo por que esperar em vez de suportar. Eu fiz Ian pegar a comida e trazê-la para mim, enquanto me escondia no canto onde brotos de trigo mais ou menos crescidos haviam substituído o milho. Eu disse a Ian a verdade, para ele me ajudar. Estava evitando Jamie. Não queria Jamie assustado por aquela decisão. Seria mais difícil para ele do que para Jared ou para Ian. Cada um deles estava de um lado. Jamie nos amava ambas. Ele ficaria mais dilacerado. Ian não discutiu comigo. Comemos em silêncio, seu braço apertado na minha cintura. Segundo, eu fui ver Sunny e Jude. Esperava ver 3 brilhantes criotanques sobre a escrivaninha de Doc, e fiquei surpresa de ver que ainda só tinham 2, colocados no centro. Doc e Kyle
pairavam sobre o catre onde Judy jazia inerte. Eu fui até eles depressa, pronta para perguntar onde estava Sunny. Mas, quando me aproximei, vi que Caio tinha o criotanque ocupado, aninhado num braço. Olhe, trate de ser gentil com isso, murmurei. Doc estava tomando o pulso de Judy, fazendo a contagem para si. Seus lábios se comprimiam numa linha fina quando ele ouviu minha voz, e ele teve de começar de novo. Sei, o Doc me avisou, disse Caio, seus olhos jamais se desviando do rosto de Judy. Manchas roxas estavam se formando sob os olhos dele. Estava de nariz quebrado outra vez? Estou sendo cuidadoso. Só não queria deixá-la sozinha ali. Ela estava tão triste e tão meiga. Tenho certeza de que ela iria gostar se soubesse. Ele assentiu com a cabeça, ainda olhando fixo para Judy. Há alguma coisa que eu possa fazer aqui? Alguma maneira de ajudar? Fale com ela. Diga o nome dela. Fale sobre coisas de que ela vá se lembrar. Fale de Sunny até. Isso ajudou no caso da hospedeira da curandeira. Mandy, corrigiu Doc. Ela diz que não é exatamente isso, mas que está perto. Mandy, repeti. Não que eu precise me lembrar. Onde ela está? Com Trude. Esta foi uma jogada perfeita. Trude é exatamente a pessoa certa. Acho que está pondo Mandy para dormir. Que bom, ela vai ficar bem. Espero que sim. Doc sorriu, mas isso não afetou muito a sua expressão melancólica. Tenho um monte de perguntas a fazer a ela. Eu olhei para a pequenina mulher. Ainda não era possível acreditar que ela era mais velha que o corpo que eu usava. Seu rosto estava flácido e vazio. Isso me assustou um pouco. Ela era tão vibrante e intensa quando a Sunny estava lá dentro. Será que a Mel... Eu ainda estou aqui. Eu sei, você vai ficar bem. Como a Lacey. Ela estremeceu e eu também. Como a Lacey nunca. Toquei de leve o braço de Judy. De muitas maneiras, ela era bem parecida com a Lacey. Pele olivácea, cabelos negros e pequenina. Elas quase poderiam ser irmãs, salvo que o rosto doce e pálido de Judy nunca poderia parecer tão repulsivo. Caio estava calado, de estupefação, segurando a mão dela. Assim, Caio, disse eu. Acariciei o braço dela outra vez. Judy? Judy, está me ouvindo? O Caio está esperando por você, Judy. Ele teve muitos problemas para trazer você para cá. Todos que o conhecem querem lhe dar uma surra de matar. Eu sorri amarelo para o homem zarrão e seus lábios se viraram para cima nos cantos, embora ele não tivesse levantado os olhos para ver o meu sorriso. Não que você esteja surpresa de ouvir isso, disse Ian atrás de mim. Quando não foi este o caso, não é, Judy? É bom ver você novamente, querida. Contudo, me pergunto se você sente a mesma coisa. Deve ter sido um bom descanso ter se livrado desse idiota por tanto tempo. Caio não tinha notado que seu irmão estava lá, agarrado como um vício à minha mão, até que Ian pudesse falar. Você se lembra de Ian, é claro. Ele nunca conseguiu me alcançar em nada, mas ainda continua tentando. Ei, Ian, acrescentou Caio, sem nunca mover os olhos. Tem alguma coisa que você queira me dizer? Na verdade, não. Estou esperando um pedido de desculpas. Pois continue esperando. Você acredita que ele me deu um chute na cara, Judy? Sem absolutamente nenhuma razão? Quem precisa de desculpas, hein, Judy? Era estranhamente agradável. A brincadeira entre os irmãos. A presença de Judy a manteve leve e provocante, afável e engraçada. Eu teria acordado para ver a cena. Se fosse ela, eu já estaria sorrindo. Não pare, Caio, murmurei. É exatamente isso que é preciso. Ela vai se recuperar. Bem que eu queria poder conviver com ela, ver como era. Eu só conseguia formar imagens das expressões de Sunny. Como seria para todos ali
encontrar Melanie pela primeira vez? Seria a mesma coisa para eles, como se não houvesse nenhuma diferença. Eles realmente compreenderiam que eu havia partido ou Melanie simplesmente preencheria a posição que eu tinha? Talvez a achassem inteiramente diferente. Talvez tivessem de se acostumar a ela novamente. Talvez ela se encaixasse de um modo que eu nunca me encaixei. Eu a imaginei. O que era de imaginar? O centro de uma multidão de rostos amistosos. Eu nos imaginei com liberdade nos braços e todos os humanos que nunca confiaram em mim sorrindo com boa acolhida. Por que motivo? Isso encheu meus olhos de lágrima. Era eu, de fato, tão insignificante? Não, garantiu-me Mel. E eles vão sentir a sua falta, é claro que vão. Todas as melhores pessoas daqui vão sentir a sua falta. Ela parecia finalmente ter aceitado a minha decisão. Não aceitei, discordou ela. Só não consigo ver uma maneira de impedi-la. E posso sentir quanto está perto. Eu estou com medo também. Não é engraçado? Estou absolutamente apavorada. Então somos duas. Peg, disse Kyle. Sim, eu sinto muito. Por quê? Por ter tentado matar você, disse ele inesperadamente. Acho que eu estava errado. Ian engasgou. Por favor, diga-me que você tem algum tipo de de gravador à mão, Doc. Negativo. Sinto muito, Ian. Ian balançou a cabeça. Este momento deveria ser preservado. Eu nunca pensei que fosse viver para ver o dia em que Caio O'Shea admitiria estar errado. Ora, Judy, o choque deveria tê-la acordado. Judy, meu amor, você não quer me defender? Dizer ao Ian que eu nunca estive errado antes. Ele deu uma risadinha. Que agradável. Era agradável saber que antes de partir eu tinha conquistado a aceitação de Caio. Eu não tinha esperado tanto. Nada mais havia que eu pudesse fazer ali. Não havia sentido em adiar. Ou bem a Judy voltaria, ou bem não voltaria. Mas nenhum dos dois desdobramentos mudaria o meu caminho agora. De modo que partir para a minha terceira e última proeza, eu menti. Afastei-me do catre, respirei fundo e me espreguicei. Estou cansada, Ian, eu disse. Era realmente mentira? Não soou falso. Tinha sido um dia longo, muito longo. Este meu último dia. Eu ficara acordada a noite inteira, percebi. Não tinha dormido desde a última incursão. Eu deveria estar exausta. Ian concordou com a cabeça. Aposto que está. Você ficou acordada com a com a Mandy a noite toda? Fiquei, bocejei. Boa noite, Doc, disse Ian, levando-me para a saída. Boa noite, Kyle. A gente volta de manhã. Boa noite, Kyle, murmurei. Até mais, Doc. Doc me olhou intensamente, mas Ian estava de costas para ele, e Kyle com um olhar fixo em Judy. Eu voltei para Doc com um olhar firme. Ian andou comigo pelo túnel negro, sem nada dizer. Fiquei contente por ele não estar com disposição para conversar. Eu não teria sido capaz de me concentrar. Meu estômago se revirava, retorcendo-se com estranhas contrações. Eu ainda acabo. Eu tinha acabado. Todas as minhas incumbências estavam cumpridas. Eu só tinha que esperar um pouco agora e não pegar no sono. Por mais cansada que estivesse, não pensava que isso pudesse ser um problema. Meu coração batia como um punho, golpeando por dentro as minhas costelas. Bastava de adiamentos. Tinha de ser aquela noite. E Mel sabia disso. O que acontecera mais cedo com Ian havia me mostrado isso. Quanto mais ficasse, mais lágrimas, discussões e brigas eu causaria. Maior a chance de eu ou alguém cometer um deslize e Jamie descobrir a verdade. Melhor deixar que Mel explicasse depois. Esta seria a melhor maneira. Muito obrigada, pensou Mel. Suas palavras fluíram depressa, numa explosão.
o medo desfigurando o seu sarcasmo. Sinto muito. Você não está se preocupando demais? Ela deu um suspiro. Como devo não me preocupar? Eu faria qualquer coisa para que desistisse, Peg. Tome conta deles por mim. Eu o teria feito de qualquer maneira. Do Ian também. Se ele deixar. Tenho um pressentimento de que ele não vai gostar de mim tanto assim. Mesmo que ele não deixe. Eu farei tudo o que puder por ele, Peg, eu prometo. Ian parou no corredor, diante das portas vermelhas e cinza do seu quarto. Ele ergueu as sobrancelhas e eu concordei com o gesto de cabeça. Melhor deixar ele pensar que eu ainda estava me escondendo de Jamie, o que era verdade também. Ele empurrou a porta vermelha para o lado e eu fui direto para o colchão, para o colchão à direita e me encolhi toda, entrelaçando a tremedeira das mãos sobre o meu coração aos pulos, tentando escondê-las atrás de meus joelhos. Ian se aconchegou à minha volta, me abraçando apertado contra o peito. E isso teria sido agradável. Eu sabia que ele acabaria esparramado em todas as direções quando eu estivesse realmente dormindo, salvo que ele podia sentir meus tremores. Tudo vai, tudo vai dar certo, Peg. Eu sei que nós vamos encontrar uma solução. Eu amo você de verdade, Ian. Era a única maneira de lhe dizer adeus, a única maneira que ele aceitaria. Eu sabia que se lembraria disso e mais tarde entenderia. Com toda a minha alma, eu amo você. Eu também amo você de verdade, minha peregrina. Ele roçou seu rosto contra o meu até encontrar minha boca. Então me beijou lenta e suavemente. O fluxo de rocha derretida a dilatar-se languidamente no centro escuro da terra, até meus tremores diminuírem. Durma, Peg. Guarde para amanhã. Não vai acabar durante a noite. Eu concordei, mexendo meu corpo contra o dele, e dei um suspiro. Eu também estava cansada. Não tive de esperar muito. Fiquei olhando para o teto. As estrelas tinham se deslocado acima das fendas. Eu podia ver 3 delas agora, onde antes só havia 2. Fiquei observando-as cintilarem e pulsarem através da escuridão do espaço. Um de cada vez, os braços de Ian se desprenderam de mim. Ele demorou-se cair sobre as costas, resmungando em seu sono. Não ousei esperar mais. E eu queria muito, muito mesmo ficar, adormecer com ele e roubar mais um dia. Eu me mexi com cuidado, mas não havia perigo de ele acordar. Sua respiração era profunda e regular. Ele não abriria os olhos até de manhã. Não era tarde e as cavernas não estavam vazias. Eu podia ouvir vozes ricocheteando à volta. Estranhos ecos que podiam estar vindo de qualquer lugar. Não vi ninguém até estar na grande caverna. Geoffrey, Kate e Lily estavam voltando da cozinha. Eu mantive os olhos abaixados, embora estivesse muito contente de ver Lily. No breve olhar que me permiti, pude ver que pelo menos sua postura estava ereta, os ombros erguidos. Lily era uma pessoa forte, como a Mel. Ela também conseguiria. Eu me apressei rumo ao corredor sul, aliviada ao me ver a salvo na escuridão, aliviada e horrorizada. Está terminado agora, realmente. Estou com tanto medo, lamuriei-me. Antes que Mel pudesse responder, a mão pesada de alguém caiu sobre os meus ombros da escuridão. Vai a algum lugar?